Muito bem, amigos pecuaristas, está na hora da gente analisar o mercado do boi. Quem nos ajuda nessa análise hoje é o Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. O Tiago está acompanhando de perto toda essa evolução de preço. Nos últimos dias a gente viu que a situação deu uma travada ali naquele patamar dos 225 até R$ 230 no estado de São Paulo, mas quando a gente pega a média dos preços no mês de agosto, a gente tem sim. Obviamente que a gente está falando de 10 dias, né? 10, 11 dias aí, mas a gente tem sim a maior média para um mês de todos os tempos. A gente vai confirmar essa informação agora com o Tiago. Seja bem-vindo, viu, Tiago? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Explica melhor para a gente o que é essa média recorde aí de preços da arroba. Boa tarde a todos, é sempre um prazer estar aqui falando com vocês, amigos aí do Notícias Agrícolas. Muito bom, você mencionou muito bem, a gente atingiu agora em agosto, vamos dizer, os primeiros 11 dias de agosto, né, até o dia 11 de agosto, a maior média em termos reais, né, considerando toda a série do CPEA que iniciou em 94, né, então a gente atingiu R$ 227,06 por arroba, né? Então, como eu falei, é a maior média. Não em termos diários, né? Que a gente atingiu, ultrapassou 231, outubro, né? A gente teve passado, foram números mais expressivos, mas em termos de média, realmente o mercado atinge aí preços históricos, né? Nesse primeira quinzena de agosto, podemos dizer bem assim. Agora, Tiago, o que a gente pode esperar desse comportamento dos preços? Novas máximas podem acontecer, ou esse comportamento que a gente viu já nos últimos dias, do mercado mais contido, sem grandes avanços, como ocorreram nas semanas anteriores, ele deve prevalecer? Qual que é a sua expectativa? Eu acho que é interessante essa temática, até para a gente entender esses recordes históricos. A gente vem de valorizações, sim, ao longo aí de março, basicamente março, abril para cá, principalmente passando um pouquinho o início do Covid, né, da pandemia, mas aí puxando maio, quando a China compra muito também, né? Então, esse preço recorde, a gente sobe de 200, 205, 10, assim por diante, chega num patamar histórico muito reflexo de um mercado exportador muito ávido, que continua comprando. A China já comprou de julho em relação a janeiro mais de 60%, né? Aumentou, na verdade, suas compras, então isso reflete-se em cotações maiores, somado a uma oferta restrita. Então a gente começa agosto realmente olhando um pouquinho o retrovisor de julho, né? Quando a gente quase atingiu o recorde de exportações mensais, segundo lugar, perdendo por poucas toneladas em relação a outubro 19, né, que anteveu aquele recorde de preço histórico, somado com baixa quantidade de animais em confinamento, prontos para abate, né, nesse julho e agosto, nesse primeiro, podemos dizer, giro de confinamento. Então, esse preço está refletindo esse movimento. O que esperar a partir de agora? A gente talvez não tenha essa valorização que realmente a gente observa de maio até aqui. Como eu disse, foi subindo 2, 3, 5, R$ 10 arroba, né? Porque você daí começa a ter um novo cenário. Qual é esse novo cenário, Thiago? A China vai deixar de comprar? Não, a China não vai deixar de comprar, porque realmente falta carne no mundo e é um grande parceiro do Brasil, né? Já mostrou ao longo do ano compras consistentes, né? O que a China vem trabalhando aqui agora? Realmente a China, ela aumentou o volume comprado, isso não estou falando de Hong Kong, estou falando especificamente da China, mas ela também reduziu o preço. O preço pago pelo quilograma da carne bovina brasileira reduziu quase que 30% de janeiro a julho. Estou falando em dólares, né? Dólares por quilo. Né? Começa o ano a 6 dólares e 7 centavos de dólares, né? Chega agora em julho, em média, a China, 4,32 dólares por quilo. Então, houve uma redução. Isso é natural. Então, esse é um primeiro ponto. A China vai deixar de comprar? Não, mas realmente vem se posicionando. Porque o preço da arroba subindo aqui, por mais que o nosso câmbio esteja desvalorizado, realmente sobe o preço para o consumidor brasileiro, sobe o preço para o consumidor externo. Então, isso é natural, né? Mas a China deverá continuar comprando. Agora,
a gente precisa entender os outros dois fatores. Como que vai estar a oferta? Realmente a gente tem uma oferta restrita, que vem desse baixa quantidade de animal confinado nesse período, mas também a gente já tem uma perspectiva de mais animais confinados no girão que a turma vem comentando, né? Ou no segundo giro de confinamento, que lá de setembro, outubro, novembro, onde a expectativa era de preços menores do milho e preços maiores do boi gordo no segundo semestre, tradicionalmente, lá no final do segundo semestre. Então, isso motivou muita gente a confinar no segundo giro. Então, a gente tem que entender como que vai ser essa dinâmica. E, por fim, do consumidor brasileiro. Por mais que a gente tenha a China, né, funcionando aí como um termômetro, uma esponja enxugando excedente, mesmo pagando preços mais baixos, né, pelo quilograma da carne, a gente tem um mercado doméstico que a gente vai começar a entender um pouco mais a partir de setembro, outubro, novembro, quando cai né, a ajuda financeira do governo, realmente já não tem mais tanto dinheiro para emprestar, e por outro lado, a gente tem também alguns centros, grandes centros consumidores voltando ao dia a dia, como é o caso de São Paulo, algumas regiões que são grandes consumidoras. Então, isso pode dar um novo dinamismo, mas também teremos, como eu falei, baixo empréstimo do governo, auxílio do governo, assim como muita gente desempregada. Então, o que eu vejo para o segundo semestre aqui, a partir de agora? A gente vai continuar com preços firmes, porque falta oferta e a China está comprando. Agora a gente vai ter mais animal confinado e uma demanda interna um pouco mais enfraquecida por queda de emprego e renda. Então, são esses quebra-cabeças que a gente precisa entender para entender um pouquinho se esse preço pode ou não subir mais, ter gatilhos ou não. Eu acho que ainda é muito cedo para a gente apostar que o mercado doméstico vai ser um gatilho. Eu acho que, infelizmente, esse ano não vai ser como foi o ano passado, juntamente com a China, mas eu acredito que a China e a oferta restrita devem manter esses preços firmes. Bom, mas deixa eu só entender então. Você acredita que esses fatores que você colocou na mesa aí, eles serão limitadores para uma nova escalada de preços ou os preços estabilizam totalmente, não tem muito mais para onde subir, Thiago? Eu acredito que eles vão funcionar como limitadores de muitas altas de De preço, escalada de né? preço, né? Não estou falando de Daquele escalada de preço, preço perfeito. 5, 10 reais a cada semana, né? Exato. A gente fala, a arroba pode chegar a 250, ela pode chegar, vai ter produtor que vai estar produzindo um boi diferente que ele vai receber isso. Ele, por exemplo, eu tenho estados no país, por exemplo, se eu pego a Bahia, que já recebe 240, 245, porque lá é um outro mercado, lá falta boi. Dando alguns exemplos. Não é que a arroba não pode subir, mas a arroba, o commodity, eu acho que para subir mais 15 reais uma arroba, por exemplo, você precisa de um gatilho muito forte. Ano passado sai de 160 para 230, porque entra a China batendo recorde de importação e a gente entra no final do ano, a gente sabe que tem um volume maior de venda do varejo com fraternizações, 13º, onde a população brasileira estava muito otimista, com o emprego voltando, né, a subir e também a renda melhorando. Então era um outro cenário. Esse ano vai ser muito difícil a gente ter esse cenário do mercado doméstico, como eu falei, como gatilho. Por outro lado, a gente tem realmente a China batendo recorde atrás de recorde. Eu acredito que sim, pode ter valorizações de preço, mas não uma escalada. Vai depender muito do apetite da China, né? E também, no final, essa oferta. Se tiver mais animal de confinamento, eu tenho um equilíbrio maior de mercado. Então tá, então vamos focar na questão da oferta. O que você tem visto? Tem estímulo para colocar esse animal agora no confinamento e estar ofertando esse animal lá no último trimestre? Podemos ter uma surpresa em termos de volume de confinamento no final do ano? A dúvida que para no pecuarista, que ele olha o mercado futuro hoje e vê uma arroba 224, 225, menor do que a gente está vendo hoje. O que é o mercado futuro? O mercado futuro é uma expectativa dos agentes. Pode haver especulação de uma parte ou de outra? Sim, sempre vai haver. Isso eu estou falando de ganhos financeiros. Mas tanto se eu pegar taxa de juros, taxa de câmbio, assim como o preço do boi gordo, é expectativa. Então, se eu não tenho uma expectativa de não muito alta, é porque o mercado vem precificando para baixo. Também não quer dizer que não faça subir. Então, qual que é a decisão do confinador, por exemplo, ou de quem vai fechar gado?
eu tenho um milho acima de 50 e eu tenho uma arroba 224. A conta fecha? Sim, a conta fecha, mas o medo é que se cair 2, 3 reais a arroba, como pode subir 2, 3, 4, 5 arrobas. Então, essa incerteza ainda paira, ainda compensa, mas desde que eu fizer uma operação de gestão de risco de preço, todo esse movimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, essa incerteza, ela vai empurrando, sim, a cotação nessas valorizações, umas cotações mais firmes, nesses patamares recordes que a gente vem registrando no CPEA. Eu acredito que tem muitos confinadores, sim, que deixaram para o segundo semestre, mesmo tendo o milho caro aí, esperando uma safrinha mais baixa que não ocorreu, muitos vão confinar. Não vamos bater recorde de confinamento, a gente vai ter um número menor de animais confinados, mas um número maior nesse segundo giro, nesse girão de confinamento, tá? E aí vai depender da posição que eles tiveram, se já travaram o preço, fizeram um seguro, um contrato a termo, assim por diante. Que teve um Tudo isso momento, vai influenciar. teve um momento na Né? B3 que o mercado estava estimulando, né, Thiago? Se eu não me engano, uma semana atrás, 2 semanas atrás, a gente chegou a ver outubro, novembro aí, a 226, né? Reduziu para 223 Sim. hoje, mas enfim, 226 era um patamar que estimulava o confinamento, não? Sim, estimulava. Assim como 227, tudo bem, a gente está falando de 7 meses atrás, mas janeiro tinha uma precificação muito forte para novembro e dezembro a 227. E isso já estimulou muitos confinadores. E Né? pode ter certeza que muita gente já travou o milho a 42 e uma arroba 227. Ele vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro, ele fez uma conta, tudo bem. Mas eu concordo, algumas semanas atrás, 226 estava estimulando. Então, muita gente também entrou nesse mercado. Então, quem está esperando sempre dar um gatilho de 230, 235, ele está jogando essa incerteza para o mercado. Então, quando ele não vê isso, ele trava um pouco. Mas sim, muita gente se sentiu otimista e entrou nesse mercado, tá? Então, provavelmente isso ajude no aumento aí de preços do confinamento. Uhum. O que você está se referindo aí, chamando de girão, né? Pode ser que a gente tenha aí uma surpresa aí na oferta, talvez não a ponto de ter mais animais confinados do que no ano passado, mas enfim, mais do que se projetava inicialmente quando não tinha o estímulo aí ao confinamento. Enfim, a oferta é um ponto que precisa ser acompanhado de perto, principalmente o comportamento dos pecuaristas, se eles estão dispostos ou não a colocarem seus animais aí no confinamento para entrega lá no último trimestre. Outra questão que você colocou, redução do preço internacional. Isso tende a continuar ou você acha que já chegamos aí num piso aí, num chão aí para esses preços, Thiago? A negociação pode evoluir para baixo? Só para deixar claro aí para todos os nossos ouvintes, né? Por exemplo, em janeiro, o quilograma, né, médio negociado pelo Brasil, médio geral para todos os países, era $4,67. Hoje, a média é de $4 o quilo. Então, houve uma redução aí de mais ou menos 14%. Não foi só né? a China, Thiago, então, né? Não foi só a China. A China teve uma redução de quase 30%, né? Talvez a China é que mais puxou, mas o Chile reduziu quase em 11%. Por outro lado, os Estados Unidos aumentou quase que 10%. Então, a gente precisa entender. A Arábia Saudita, que vem se tornando um grande comprador, também reduz o preço dela em torno de 20%, porque daí são fatores externos. A gente tem queda no comércio internacional, queda no preço do petróleo, né? A gente tem uma proteção maior para os mercados, para motivar o crescimento desses outros mercados. Então, tudo isso daí favorece. Vai continuar caindo? Não tem muito espaço para cair, tá? Porque, evidentemente, todo mundo vai querer consumir. A gente está chegando em patamares aí bem baixos, né? Se a gente comparar em relação ao ano passado. Basicamente, é o mesmo preço que a gente negociou em julho passado, que foi a gente tem um pouquinho alta, que era R$3,94. Então, a gente está num patamar, tem espaço para reduzir? Pode reduzir um pouco mais, mas vai depender do país comprador, né? E essa redução reflete
a economia internacional. Isso infelizmente, é natural. Tá? Mas a pergunta é no sentido, se reduzir mais que isso, o frigorífico brasileiro vai estar estimulado a exportar? Ele está estimulado a exportar porque a gente está falando de um câmbio a 5,40. E aí, quando ele transfere para real, fica interessante. E, por outro lado, ele está girando a indústria, Tá. né? Ele está conseguindo uma divisa de outra maneira, né? O grande problema é realmente daí o mercado que depende só, o frigorífico que depende só do mercado doméstico, né? Ou poucos compradores internacionais. Ele fica refém de uma negociação ou de uma margem bem apertada, né? E olhando para o mercado interno, você já explicou a situação, a redução aí do auxílio emergencial, enfim, a gente vai ver de fato quem permanece nos empregos e quem foi de fato demitido, talvez uma população endividada, são cenários que a gente precisa trabalhar e entender para saber o potencial da demanda interna também, né? Exato. A gente tem aí esse momento vai ser um momento de transição, de entendimento, realmente da massa de empregos, até mesmo salarial, que realmente vai ser convertida em renda, em consumo, por exemplo, de carne bovina. A gente até nem vamos entrar hoje, a gente conversa o dia, a gente está discutindo tributação da cesta básica, no momento que a gente vai ter basicamente redução de auxílio emergencial e até mesmo queda no emprego. Então, a restrição orçamentária vai atingir, sim, o consumo de proteína e proteína de valor agregado maior, como é o caso de carne bovina. Então, esse momento é muito importante para a gente acompanhar o que vai ocorrer em setembro e outubro. São períodos chaves aí para o entendimento da dinâmica de preços, tanto do boi como da carne. Então, até agora, a dinâmica do mercado aconteceu de uma forma, a gente pode ver uma mudança dessa dinâmica daqui para frente, principalmente a partir agora de setembro, mas enfim, a gente precisa conhecer melhor como é que os mecanismos vão se ajustando aí para conhecer também essa nova dinâmica de negociação. Ninguém está falando aqui que vai ter uma reversão, que a arroba vai cair, não é nada disso. O Thiago foi bem claro. Talvez a gente não tenha escalada de preços como a gente viu acontecer de maio até agora. Ou quando a arroba saiu lá dos R$200, veio parar agora nos 225, 230. Talvez isso não aconteça mais. Mas uma alta deve ser limitada e aos poucos, se o mercado permitir, se os fatores de mercado permitirem. Certo, Thiago? É isso mesmo, é isso mesmo. É um cenário muito positivo para a pecuária, né? Eu acredito que esse ano, o próprio ano que vem, mas realmente a gente tem valorizações não tão bruscas como a gente observou no primeiro semestre. É um outro cenário, com o confinamento, até mesmo com uma oferta restrita nessa transição, com a China comprando, mas negociando firmemente preço, e uma demanda interna que a gente realmente vai voltar a conhecer agora. São esses os fatores para todo mundo ficar atento, mas ainda é um cenário muito interessante para o pecuarista, para a cadeia de pecuária no geral, sim. Legal. Tiago, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente, trazendo mais fatores aí para colocar na discussão, para, enfim, entrar no dia a dia, na rotina do pecuarista, principalmente para ele entender a dinâmica de comercialização daqui para frente. Volte sempre, viu, Tiago? Não, eu que agradeço. Acho que é um canal importantíssimo, realmente, para levar informação, né? Eu acho que o pecuarista deve ficar atento, sim, ter boas informações e fico contente de poder contribuir para esse elo da cadeia aí, assim como para toda a cadeia de pecuária. Muito obrigado, tá? Valeu, Tiago. Abraço para você. Até a próxima. Um forte abraço para todo mundo aí. Até a próxima. Tá aí, Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA, analisando para a gente o mercado do boi. Vamos aos preços? Vamos ver lá na B3 como estão as negociações nesse momento. Olhando para o mercado futuro, a gente vê que tem um mercado ainda indefinido. O agosto, por exemplo, sobe muito pouquinho, 0,09% a R$ 225,65 por arroba. Para setembro, R$ 222,50, queda de 0,25%. Outubro está na mesma, R$ 222,85,
mesmo valor de fechamento do mercado ontem. E o novembro recua pouquinho também, 0,09% a R$ 223. O indicador CPEA ontem recuou 0,57% a R$ 227,20. São os números do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito sua atenção e a sua audiência.